Salve galera do bem, eu sou Gisele Silva Rumim e no episódio do Papo Torto desse mês nós vamos atender a sugestão de uma amiga nossa do Twitter que pediu para que nós falássemos um pouco sobre a Lei Mariana Ferrer e violência de gênero. Você se interessa por esse assunto? Vem aqui conosco! Antes de propriamente começar a falar sobre a Lei Mariana Ferrer, é preciso fazer uma explicação sobre o que seria a violência de gênero. Como o próprio nome indica, é a violência praticada entre uma pessoa de um sexo em relação a outra. Em regra e normalmente, você vê esse tipo de agressão física ou psicológica ser praticada por homens em relação a mulheres. Na prática, a violência de gênero, seja a física, seja a psicológica, ela tem como intuito desqualificar a pessoa, a mulher, por ser mulher. Então você vê não só a agressão física, mas na psicológica, principalmente a psicológica, ela é muito corriqueira. São atitudes praticadas por homens, por exemplo, nas grandes corporações, que visam a colocar a mulher como uma louca, como uma excêntrica, como uma exagerada, ou busca desqualificar o peso da palavra dessa pessoa. Normalmente ataques à imagem, ataques ao jeito de se vestir. Então todas essas pequenas coisas são consideradas violência de gênero. Uma dessas violências mais praticadas e que agora vem sendo muito debatida é uma categoria chamada gaslighting. Bom, e o que seria isso? É quando o homem tenta justificar um erro dele, desqualificando o que a mulher está enxergando, sentindo. Basicamente ele tenta manipular a situação, colocando a mulher como louca, desqualificando a palavra dela, o que ela está vendo, para que ele possa sair de inocente numa situação. Para que vocês tenham uma ideia, esse nome gaslight foi cunhado a partir de um filme que tem esse mesmo nome, em que o homem, desejando ficar com a herança da mulher, ele quis enlouquecê-la para facilitar. Então ele adotava determinadas condutas durante o relacionamento deles, tentando colocar a sanidade dela em xeque. E isso é um problema, um tipo de problema ligado a abuso psicológico e que os psiquiatras, os psicólogos hoje denominam de gaslight por conta desse filme. A Lei Mariana Ferrer, ela entrou em vigor no ano passado, ano de 2021, e ela trouxe diversas alterações na legislação brasileira com o intuito de dar maior proteção a vítimas e testemunhas dentro de uma instrução processual, dentro de um processo no Poder Judiciário, para proteger a dignidade dessas pessoas. Agora, por que essa alteração foi necessária, foi muito bem vista e deu uma certa polêmica? Porque ela teve raiz num caso muito emblemático na justiça brasileira, que é o caso da Mariana Ferrer. A Mariana Ferrer era uma influencer que trabalhava com a imagem dela no Instagram e ela acusou um rapaz de tê-la estuprado. O processo, obviamente, teria que correr em segredo de justiça e o suposto autor do crime ele foi absolvido. O que aconteceu entre essa apuração e absolvição é que aquele site de notícias, o Intercept Brasil, teve acesso à gravação da audiência que aconteceu no processo e vazou isso na internet. E o que vazou na internet chocou as pessoas. Chocou as pessoas porque o trecho vazado mostrava o advogado de defesa trazendo fotos da Mariana e atacando a integridade dela, como se ele argumentasse que a forma como ela se vestisse, a forma como ela se comportasse, justificaria um certo erro por parte do cliente dele que levaria possivelmente a cometer estupro. Foi mais ou menos isso. Tanto é que uma das maiores comoções na internet foi provocada pelo uso do termo estupro culposo. Só deixando bem claro, viu, pessoal? Não existe na legislação, até onde eu sei de nenhum país no mundo, esse tipo de crime, estupro culposo. Não existe estupro sem intenção de estuprar.
Então, na verdade, depois o Intercept, por conta da comoção, acabou vindo a público e explicando que usou esse termo para que as pessoas melhor entendessem o tipo de argumento que o advogado de defesa estava usando na audiência, que de fato foi absurdo. Ele, pura e simplesmente, ele quis fazer a defesa denegrindo a imagem da Mariana Ferrer para poder justificar um certo erro do cliente dele e absolvê-lo. Bom, só para dar uma certa neutralidade no que está sendo vinculado nesse vídeo, posteriormente a audiência ela foi vazada na íntegra para ser averiguada. Se eu não me engano, o Conselho Nacional de Justiça adotou providências para a averiguação. Foi verificado que no processo essa absolvição dele não foi à toa, que haviam indícios e provas e circunstâncias que o absolviam, e o que foi confirmado inclusive em segunda instância. E eu sei que gerou certa onda de repúdio por vários setores, porque a Lei Mariana Ferrer é uma lei importante e trouxe uma grande inovação no Poder Judiciário, mas ao mesmo tempo levou o nome de uma pessoa que teoricamente, supostamente teria feito uma denúncia de estupro de modo equivocada. Equivocada a denúncia da Mariana ou não, por que foi necessária essa legislação e por que foi importante terem vazado esse trecho, particularmente o trecho em que o advogado atacava a imagem dela? Porque esse tipo de comportamento era absolutamente desnecessário dentro desse processo. Porque pensem comigo, vamos lá, se haviam tantas provas que inocentavam o cliente dele, por que ao invés de abordar ou falar sobre essas provas, o advogado ele resolveu simplesmente atacar a imagem da mulher, a imagem da pessoa que estava ali na posição de vítima? É um tipo de violência que tenta justificar o ato o ato violento do criminoso em algum comportamento da vítima. E nós estamos num ambiente social aqui no Brasil que é tão violento que faz isso o tempo inteiro. Parem para pensar só um minutinho no que eu vou falar. Quando você fica sabendo de uma agressão de um homem em relação a uma mulher dentro de casa, um marido em relação à esposa, a primeira pergunta que você faz mentalmente, eu tenho certeza, é o que ela fez, como se alguma atitude dela justificasse essa violência. Quando uma criança negra é baleada no meio da rua, a primeira pergunta que você se faz é o que essa criança estava fazendo na rua, como se ela não tivesse o direito de brincar livremente na rua sem ser agredida. Entendeu? Quando uma pessoa, uma mulher é violentada andando pela rua, sofre algum tipo de violência, a primeira pergunta que você faz é o que ela estava fazendo ali aquela hora, que tipo de roupa ela estava vestindo. Então, na verdade, veja que nem todas as pessoas são tratadas de modo igual. Então, a partir do momento que você permite esse tipo de coisa no Poder Judiciário, esse sonho que nós temos de igualdade entre gêneros, entre pessoas na nossa sociedade, ela se torna uma utopia muito absurda. Então, essa legislação, ela teve como consequência, essa alteração na legislação, ela tem como consequência a busca por dar mais igualdade dentro do processo. Eu vi muitas pessoas discutindo, dizendo que isso poderia cercear o trabalho do advogado, que isso poderia impedir que o advogado fizesse um bom trabalho. Olha, eu sou advogada e eu não me recordo de ter ganho uma causa ou precisado usar do expediente de atacar a personalidade da pessoa, a forma como ela se veste, para eu poder ganhar uma causa. Eu acho que leis existem para ser utilizadas, estabelece um procedimento que, devidamente resguardado, traz um resultado útil para averiguar um crime ou para numa esfera civil. No caso, estou falando um juridiquês aqui, tentando ser o mais simples possível, mas é bem isso. Eu acho que um bom advogado não precisa usar desse tipo de expediente.
Então, e na minha visão, nem tudo é permitido. Principalmente quando esse tudo que quer que se permite é violar, é agredir, é inferiorizar as pessoas. Eu espero que possa ter trazido um pouco de luz sobre esse assunto. Eu não quero entrar muito nessa polêmica do nome, né, da Mariana Ferrer atrelada a essa legislação, porque tem muita gente achando que é absurdo ter dado o nome dela na lei. Mas enfim, essa lei é um grande avanço, traz à tona muita coisa que ainda acontece na questão de gênero e que precisa ser debatido e precisa ser revisto. Eu espero que vocês tenham curtido, gostado. Não esqueça de engajar o vídeo, curtindo, compartilhando, comentando qualquer coisa. Um super beijo para vocês que nos acompanham e que chegou até o fim desse vídeo. E até o mês que vem.